Imagine estar a mais de 3.000 metros acima do mar, no topo de um dos vulcões mais imponentes da Indonésia. O vento sopra forte, o chão é instável e cada passo exige precisão. Foi nesse cenário, deslumbrante, mas traiçoeiro, que a brasileira Juliana Marins, de apenas 26 anos, desapareceu. Mas o que parecia, à primeira vista, uma tragédia instantânea, revelou algo ainda mais angustiante. Juliana pode ter sobrevivido por dias após a queda brutal em um penhasco no Monte Rinjani. A versão oficial do resgate apontava que ela teria sido encontrada já sem vida na terça-feira. No entanto, um detalhe mudou completamente a percepção sobre essa história e colocou em xeque o protocolo de resgate da Indonésia. Segundo o médico legista encarregado da autópsia, a morte não foi imediata. Com base na rigidez do corpo, no estágio dos ferimentos e na temperatura dos tecidos, a estimativa é que Juliana tenha morrido entre a madrugada e o início da tarde de quarta-feira, ou seja, 4 dias após o acidente. Você percebe o que isso significa? Ela pode ter estado viva, ferida, vulnerável, talvez consciente, por até 96 horas no meio da selva vulcânica, isolada. E isso muda tudo, porque uma coisa é enfrentar a morte em segundos, outra é lutar contra ela por dias. Mais do que uma tragédia, estamos diante de um dilema ético e estrutural. O que falhou no resgate? Como uma jovem com acesso à internet, com um celular na mochila, cercada por equipes e drones, não foi encontrada a tempo? Estamos falando de uma vida que talvez pudesse ter sido salva. Juliana caiu no sábado, enquanto fazia trilha sozinha por um trecho perigoso e pouco sinalizado do Monte Rinjani, um dos destinos mais procurados por mochileiros que buscam espiritualidade e superação. Ela amava viver intensamente, era publicitária, artista, pole dancer e exploradora de horizontes. Juliana não foi apenas uma vítima de um acidente, ela foi possivelmente vítima também do tempo, do atraso, da negligência. Quando as palavras se contradizem, o corpo fala. E no caso de Juliana, foi o exame cadavérico que lançou luz sobre o que realmente aconteceu naquele abismo de pedras e silêncio. O legista responsável, um perito forense com vasta experiência em casos de quedas fatais, foi direto. Os sinais no corpo não condiziam com uma morte ocorrida no dia 24, como alegou a equipe de resgate. Segundo ele, a morte se deu entre o Neyer e 13 horas do dia seguinte, quarta-feira, 25. Parece uma diferença pequena, algumas horas, mas em contexto de sobrevivência, isso é uma eternidade. A autópsia revelou que Juliana sofreu um trauma contundente, fraturas no tórax, no ombro, na coluna e na coxa. Lesões severas, sim, mas não fatais imediatas. Não havia sinais de hipotermia, nem de morte lenta. O impacto foi brutal, mas, segundo o especialista, ela pode ter resistido por até 20 minutos após o choque. Essa brecha de tempo é o que sustenta a hipótese mais dolorosa. Juliana poderia estar viva, consciente ou inconsciente, esperando ser encontrada. E nesse intervalo, a falha humana pode ter sido decisiva. Juliana Marins não era uma turista comum, ela era movida por inquietação, por vontade de enxergar o mundo de ângulos que nem todos ousam mirar. Aos 26 anos, já havia passado por grandes empresas, como Multishow e Canal Off. Mas sua presença ia além da publicidade. Era dançarina de pole dance, artista em essência e exploradora por vocação. Uma jovem que não se encaixava nos moldes, que fazia da vida um palco, seja com uma câmera na mão, seja diante de uma plateia silenciosa nas redes sociais. Sua trajetória se desenhava com intensidade, estudou na UFRJ, fez cursos de roteiro e cinema, compartilhava performances autorais e não escondia seu amor pela liberdade. Juliana queria ver o mundo com os próprios olhos e foi nessa busca que chegou ao topo do Monte Rinjani. O que resta agora não é só dor, é a pergunta que ecoa entre as montanhas. Por que uma vida tão cheia de movimento foi interrompida na espera? Por que os olhos que viram tantas paisagens não puderam ver o nascer do dia seguinte? Na ausência de respostas completas, o que se tem é luto e indignação. Sua família, lutando para trazê-la de volta ao Brasil, agora precisa enfrentar também o peso das versões conflitantes, das lacunas que a perícia escancara e da constatação de que a linha entre viver e morrer nem sempre está no impacto, mas no tempo em que se espera por socorro. Juliana virou manchete, mas era pessoa, com sonhos, planos e um mundo inteiro por dentro.